E a gente conversa agora com um especialista em condomínios, Aldo Júnior. Tudo bom, meu caro? Bom dia, Bruno. Tudo ótimo. Bom conversar contigo novamente aqui para falar sobre a situação dos nossos condomínios, as regras de convivência, né? Trazendo como gancho esse caso que ficou amplamente conhecido do morador do condomínio lá no Itapuã, que acabou se excedendo e de maneira totalmente equivocada, atacando o porteiro que estava ali para cumprir o trabalho dele, exigir a documentação na hora de acessar o condomínio. Hoje saiu a notícia que esse homem, morador do condomínio no Itapuã, servidor na Câmara Legislativa, e foi exonerado do cargo de assessor parlamentar lá da Câmara Legislativa. Agora, Aldo, para a gente deixar bem claro, nesse caso específico, o porteiro cumpriu as regras, ele exigiu os documentos para acesso ao local. Essas regras, elas estão estabelecidas de que forma? Bom, vamos lá. O porteiro cumpriu uma determinação do empregador dele. Então ele fez o que precisava ser feito. Essas regras, Bruno, são definidas normalmente em assembleia e incluídas nos regulamentos internos do condomínio, que vão gerir as normas de convivência entre eles. Então, certamente, houve uma assembleia que determinou essa nova norma de acesso ao condomínio. Eu acredito que o condomínio informou a todos os condôminos qual seria a norma, até porque ele afirmou que tinha o cartão, mas tinha esquecido em casa alguma coisa. Então, ele tinha conhecimento de que existia uma regra. E essas regras são estabelecidas em assembleia, com o quórum qualificado. Então, se o condomínio informou a ele as regras, ele não tinha realmente nenhuma razão em agir como ele agiu. Assim, agora isso pode variar de condomínio para condomínio. Alguns condomínios já fazem um cadastro ali de todos os moradores, e mesmo que a pessoa esteja sem um documento em mãos, é possível que dê o acesso ao local do condomínio. Como você disse, tem que ser na convenção do condomínio para definir essas regras. E se ficar definido lá que só entra quem apresentar o documento, o porteiro tem que cumprir a regra, né? Tem que cumprir a regra, porque a regra foi estabelecida na própria assembleia, de acordo com todos os condôminos, então ele tem que cumprir. Não é justificativa ele fazer o que fez. Agora, o sistema que eles usam, existem sistemas mais modernos, que é aquele sistema de tag, que você fixa no carro, e o porteiro não precisa nem identificar. Você chega na portaria, o carro a cancela já abre automaticamente. Parece que eles adotaram um outro sistema, mas não justifica de maneira nenhuma a atitude dele. Agora, para visitantes, o que tem como prática ou boa prática nos condomínios para garantir o acesso de visitantes, pessoas que são estranhas ali ao local, aos moradores daquele local? O que já tem sido essa tendência em os condomínios? O que você orienta, Aldo? Bom, Bruno, os condomínios, em praticamente sua maioria, eles já identificam os visitantes por uma questão de segurança, né? Obviamente que o condômino pode autorizar a entrada de algum visitante ou de algum prestador de serviço, mas nesse momento ele passa a ter a responsabilidade por todos os atos que esse visitante fizer dentro do condomínio. Então é prudente que o condomínio faça realmente o cadastro e se acontecer alguma ocorrência, você tem um norte para identificar uma responsabilidade. Agora, existem alguns condomínios, Bruno, que já têm proibido o acesso de, por exemplo, prestadores de serviços, de entregas, essas coisas. Então, essas regras são definidas em assembleia com a maioria dos condôminos. Então, isso tem que ser cumprido. Se for uma regra pré-definida, o condômino tem que aceitar, se a maioria decidir assim. Por exemplo, hoje praticamente todo mundo pede comida por aplicativo ou outros serviços de delivery em aplicativo. É possível, em alguns casos, que o acesso desse prestador de serviço seja proibido e que o morador tenha que buscar a entrega ali na guarita? Tem casos para isso? Tem, Bruno, infelizmente tem. O que acontece é o seguinte: se houver uma decisão de assembleia que mude esse regramento, o condômino realmente vai ter que descer, é constrangedor, é polêmico, mas tudo por quê? Pela insegurança que a gente vive hoje. Mas esse então, é o tipo de medida que você concorda, Aldo? Eu não concordo.
Mas existem alguns condomínios que já têm incluído isso nos seus regulamentos internos, e que o condomínio realmente tem que descer para buscar fora do condomínio. Ele não dá nem acesso ao prestador de serviço dentro do condomínio. Na minha opinião, isso é uma restrição do direito de uso da sua unidade. Mas, como isso é decidido em assembleia, com quórum qualificado e a maioria aprova, aqueles que não compareceram ou que foram voto vencido vão ter que cumprir a regra. Pois é, no caso daqueles condomínios que aceitam a entrada dos prestadores de serviço, eu já vi muitos entrando sem qualquer cadastro, aí também não, né? Não, aí o condomínio, aí é segurança para todos, para o condômino e para o condomínio, identifica esse prestador de serviço e aí dá acesso. Outra coisa muito importante, Bruno, aí por uma questão de segurança, de orientação aí, de utilidade pública, nunca permitir que esses prestadores de serviço, alguns sobem com um capacete, né? Dentro do elevador, então a câmera não consegue, então o porteiro tem que exigir que ele tire esse capacete e suba livre de qualquer tipo de impedimento de identificação. Muito importante essa dica. Imagino até que nos treinamentos para os porteiros essa dica já deva ser repassada, mas é sempre bom reforçar a orientação, né? E ali o prestador de serviço tem que cumprir essa determinação, não pode ficar bravo porque o porteiro está pedindo para tirar o capacete, né? Sem dúvida, ele está entrando numa propriedade particular, num domicílio, então ele tem que respeitar as regras que estão estabelecidas naqueles condomínios. Muito bem, a gente tem uma participação aqui do ouvinte, vamos acompanhar a primeira pergunta, daqui a pouquinho já tem essa participação aí? Então daqui a pouquinho a gente vai ter a primeira pergunta do ouvinte, que é sobre essa questão dos condomínios. Enquanto isso eu registro aqui o Giovanni Roberto, que está falando o seguinte, que mora no Parkway, é caseiro lá na região, e lá no condomínio dele existe uma espécie de chave eletrônica na portaria e é necessário colocar a chave no portão e digitar a senha para abrir a porta. Nesse caso, a tecnologia acaba sendo aliado à segurança, né? E evita situações como essa. Se não tem a chave e o cartão ali para passar, não entra. Sem dúvida. Tem vários dispositivos de tecnologia aí à disposição dos condomínios. Cada condomínio adota algum, muito em função, às vezes, do orçamento. Às vezes o condomínio não pode assumir uma tecnologia mais avançada, que eventualmente é mais cara. Agora, Bruno, tem um detalhe aqui muito importante que eu não gostaria de deixar de passar em branco. É o seguinte, eu entendo que os condomínios também têm que fazer um treinamento com os porteiros. Por quê? O porteiro tem que saber lidar com esse tipo de situação, usar o bom senso. E muitas vezes o condomínio coloca o funcionário ali e ele às vezes não está preparado para enfrentar esse tipo de situação, né? Então, por exemplo, o condomínio que parou ali na frente e não permitiu o acesso dos outros condôminos, ele está infringindo o direito dos outros. Então, falta bastante por parte dos condomínios treinamento desses porteiros para que eles possam lidar com esse tipo de situação, porque eles realmente trabalham sob pressão, eles vivem situações como essa aí corriqueiramente, né? Porque a intolerância entre as pessoas, infelizmente, está imperando. Então, o treinamento ao porteiro, para que ele possa saber lidar com isso, é fundamental. No caso, então, ele tinha que ter chamado a polícia, né? Porque o camarada estacionou o carro lá, ficou xingando e cuspindo, o que poderia fazer o porteiro? Exato, ele poderia chamar a autoridade policial, chamar o próprio síndico, porque ali ele está numa posição inferior. Então o condômino se acha superior a ele, porque é um funcionário, que está sob, eles costumam dizer, eu pago o seu salário, e não é bem por aí. Agora, falta o treinamento, a capacitação desse profissional. Nesse caso específico, enfim, a gente deve elogiar a postura do porteiro, que apesar de ouvir os impropérios lá e os xingamentos e a cusparada, manteve a pose e a calma, né? E na verdade, né, Bruno, é uma situação ultrajante, né? Eu usei esse termo porque você cuspir na face de alguém é uma coisa muito ofensiva. E ele, inclusive, o porteiro poderia acionar o condomínio por essa injúria que foi cometida contra ele, que é gravíssima. Quer dizer, ele ainda causa um dano ao condomínio se o porteiro buscar o direito dele. Vamos a algumas participações aqui dos nossos ouvintes, agora sim, a primeira.
Gostaria de saber do entrevistado, os moradores têm que levarem suas chaves para abrir as entradas onde, respectivamente, ambos moram, mas a maioria não carregam consigo suas chaves. O porteiro tem a obrigação não de abrir. Aldo. Vamos lá. O porteiro não tem a obrigação de abrir, mas eu sempre digo, Bruno, que o bom senso, você não pode ter uma regra que não tenha alguma exceção, né? A pessoa não vai esquecer a chave todos os dias. Eu acho que por uma questão de gentileza, ele conhecendo, identificando o condômino, ele pode abrir e alertar o condômino. Olha, eu não estou autorizado, mas vou abrir para o senhor aqui, porque eu lhe conheço. Agora, imagine uma pessoa estranha exigindo dele que ele abra. Então, a regra é bom senso. Mais uma. Meu nome é Paulo de Taguatinga. Eu queria saber o seguinte, se porventura a pessoa ao qual eu dei autorização para subir, seja um entregador ou um prestador de serviço, caso essa pessoa faça alguma coisa, é correto que a responsabilidade recaia sobre o morador? Aldo? Ótima pergunta. É o seguinte, quando o condômino autoriza a entrada de alguém, ele já é solidário aos atos daquela pessoa. Vou dar um exemplo. Você autoriza uma pessoa a entrar no condomínio porque ele vai participar de um churrasco lá dentro do condomínio. O cidadão apronta, quebra alguma coisa lá na área comum do condomínio. Responsabilidade é do condômino que autorizou. Então, muito cuidado, as pessoas que entram, você tem que monitorar, controlá-las e mostrar as regras, para que você amanhã não seja responsável por um tipo de ressarcimento. Cuidado com quem você convida aí para esses churrascos, né, Aldo? Bem por aí. O José Martins está falando aqui pra gente que no condomínio dele tem biometria, então na hora de entrar o morador coloca ali a identificação, já aparece a foto do morador pro porteiro e aí não há dúvidas, o acesso é liberado. Bem, outro caso aqui de tecnologia que muito bem empregado, não tem qualquer problema, mas digamos que eventualmente o equipamento falhe, né? E aí o porteiro e o condomínio tem que ter outros instrumentos para verificar a identidade dessas pessoas. E assim o porteiro pode exigir outro tipo de identificação, né? Exatamente, mas é o que eu te falei, Bruno, é sempre bom senso. Se ele conhece o condômino, ele sabe que o condômino é morador e ele vai estritamente cumprir a regra, você está sabendo que você está criando uma situação constrangedora e perigosa, né? Tem que ter bom senso, treinamento para administrar essas situações complicadas. Alfredo Maurílio está dizendo aqui pra gente o seguinte, que uma vez um amigo foi na casa dele e na entrada na porta do condomínio chegou só falando que conhecia alguém e a porta foi aberta para ele ficou indignado. Levou ao síndico, já que faltou atenção, mesmo sendo um conhecido, né? Tem que ser exigido de todos. E o morador não pode ficar irritado só porque um amigo ou um parente foi barrado lá na porta para pedir a identificação, mesmo porque essa é a obrigação de todo mundo e tem que zelar pela segurança de todos, né, Aldo? Exatamente. Essa falha na segurança traz para o condomínio a responsabilidade da liberação do acesso, né? Então quem der causa vai responder. Se aquele condomínio autorizar e ele fizer alguma coisa errada dentro do condomínio, responsabilidade dele. Nesse caso específico aí, o condomínio assumiu todo o ônus no caso de uma ocorrência. Mais uma participação. Com relação a condomínios, e o morador que tiver dificuldade de locomoção, uma pessoa idosa, né, uma pessoa com uma limitação física, como é que fica se ele tiver que receber alguém, um entregador, né, um prestador de serviço? No caso onde o acesso de prestador de serviço é proibido. Aldo, tem algum caso, já ouviu algum caso do tipo? Já existe esse caso. Bom, existe a lei de acessibilidade, né? Em primeiro lugar, que os condomínios têm que estar adaptados e o deficiente tem que ter total acesso à entrada e saída do prédio. Se isso não estiver dentro das normas, o condomínio já é responsável. Agora, eu tive um caso parecido com esse, que foi uma situação momentânea, e aí o síndico autorizou ao porteiro receber aquela encomenda e entregar para ele em virtude da deficiência que ele tinha. Mais uma vez, Bruno, bom senso.
Eu achei interessante, você citou aí encomendas, até sair um pouco do nosso papo aqui de acesso no condomínio, mas muitos moradores recebem encomendas e, na verdade, as encomendas são entregues ali para os porteiros ou para quem está na portaria. Exato. De quem é a responsabilidade quando essa encomenda ali chega? Do condomínio, do porteiro ou do morador? Totalmente do condomínio, Bruno, porque nesse caso da encomenda, ele recebe e tem todo um procedimento de protocolo e de entrega ao condômino. Eu vou te citar uma situação mais grave ainda. Imagine uma citação judicial. Sim. E que o porteiro recebe e não repassa isso para o condômino. Total e absoluta responsabilidade do condomínio. Por isso que a administração do condomínio tem que estar preparada para fazer essa logística e isentar o condomínio de responsabilidade. Mais uma pergunta. Meu nome é Ronaldo. Nesses condomínios residencial, tipo assim, para fazer essa situação da pessoa ir buscar o pedido de almoço ou lanche lá na portaria, às vezes é constrangedor porque às vezes é muito longe. Esses condomínios têm 800 casas, 1000 casas, 300 casas, entendeu? Então como é que fica essa situação? Porque às vezes tem gente idosa, a gente pede do trabalho para uma pessoa ir deixar lá nessa residência, que às vezes tem idoso sozinho e tal. Nesse caso aí o ouvinte tem razão, mas como a gente disse, o acesso deve ser liberado, pelo menos na sua opinião, né, Aldo, desde que o prestador de serviço seja cadastrado e também assuma as responsabilidades, né? Exatamente, porque existe, Bruno, cada condomínio tem uma particularidade, né? Então você tem que trabalhar com essa particularidade. Se a distância é muito grande, né, o condomínio tem que ter o bom senso de não aprovar esse tipo de situação de restrição e fazer o controle de identificação de todos os prestadores de serviço. Mas cada condomínio tem uma particularidade. Muito bem. Aldo, muito obrigado aqui pela participação. Opa. Bom trabalho para vocês e até a próxima. Muito obrigado, sempre à disposição. Bom dia a você e aos ouvintes.